Meu querido, então agora a gente vai continuar o nosso curso. Então nós vamos deixar. A gente acabou de falar um pouco aí do Browser Objects, né, que são as funcionalidades aí do nosso browser. A gente falou as mais importantes, né? E tem alguns outros detalhezinhos aí que eu convido você a estar estudando. Senão a gente vai estar possivelmente cobrando aí na frente, porque nós vamos fazer realmente alguns pequenos projetos que possivelmente vão cobrar esses objetos aí, ok? Então isso não vai te prejudicar caso você não assista agora, porém, todo custo a gente vai estar cobrando isso na frente aí. E você vai poder estar acompanhando com nós mesmos nesse curso, ok? Então a gente passa agora para a parte de DOM Objects, Elements, que são os elementos DOM, ok? Então os elementos DOM, em que a sigla significa Document Object Model, né? Ou em português eu não sei como ficaria bem, mas eu acredito que seria é, documento modelado por objetos, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, tá? O importante, você ter ideia, é o seguinte: DOM significa padronização, tá? De objetos HTML. Então, o que seria isso? É, quem fez o curso de HTML comigo sabe aí que nós temos uma tag, né? Nós temos muitas, quer dizer, várias tags, e que essas tags têm um certo padrão, não é isso? Essas tags, elas são alinhadas, essas tags são divididas em tags que servem para exibir cada tipo de conteúdo. E essas tags, na realidade, você vendo elas do lado da programação, essas tags elas são objetos, tá? Então você consegue, na linguagem de programação, conversar, né? Por exemplo, fazer o JavaScript e conversar com o HTML, fazer o JavaScript manipular o HTML, acessar o HTML, pegar o conteúdo dele de forma dinâmica. Então isso só é possível porque o HTML, né, as tags do HTML são objetos, tá? São elementos modelados aí em forma de objetos, certo, pessoal? Então esse aí que é a grande sacada. A gente com JavaScript a gente consegue fazer uma manipulação muito legal com HTML por causa do DOM. E aí, quando eu digo que o DOM é um padrão, isso acaba por ajudar muito porque você trabalha com a manipulação de HTML, né? Não de um navegador específico, mas sim da DOM. Então, uma vez que você conhecer os elementos do DOM, você consegue manipular elementos de HTML por meio do JavaScript ou qualquer outra linguagem de programação, dependendo aí da área que você vai estar trabalhando. No nosso caso vai ser o JavaScript, porque é a linguagem que a gente está utilizando. Então a gente consegue manipular o HTML tanto no Chrome, tanto no Firefox, tanto no Internet Explorer, sem problema nenhum, tá? Aí existem, né, elementos a mais que a gente vai ver que existem de um navegador para o outro que muda, mas aí já no caso já não é mais o DOM, é o concorrente, né? Não um concorrente, seria um aleatório do DOM aí, que é o BOM, né? Que são objetos modelados aí que são próprios do navegador e não são padrões. Então nesse caso, né, é a mesma coisa, só que eles não são padronizados, portanto podem ou não existir nos outros navegadores. Bom, acho que isso ficou uma teoria bacana para começar. Então vamos entender um pouco mais aí do que é DOM. Então DOM, para começar a conversa, o DOM, né, ele é a manipulação de elementos HTML. Então a gente tem que entender o HTML. O HTML é uma árvore de objetos, ok? Então quando a gente fala do DOM, tá? Além dessa você pensar em padrão, você vai pensar nos objetos, nas tags. Quando eu digo objeto, pessoal, eu digo uma entidade, né? Então eu digo uma tag. No caso do HTML, cada objeto é uma tag, tá? Porque cada tag ela é responsável por guardar um tipo de dado, um tipo de elemento. Então cada tag é um objeto, ok? E aí a gente tem no HTML uma árvore de objetos. Mas como assim uma árvore de objetos? A gente tem
no HTML a possibilidade de colocar uma tag dentro da outra, como a gente viu, né? A gente coloca o L dentro do body, coloca o LI dentro da UL. Então olha só, a gente tem um alinhamento de tags, não é isso? Isso se chama árvore. Por que árvore? Você pensa em uma árvore, eu acredito que logo te vem à mente a ideia de uma estrutura. Como assim estrutura? Quando você vê uma árvore, você já a identifica pela uma raiz, né? Que é algo que mantém toda a árvore em pé, o tronco, em que vem depois, né? Que é uma estrutura importante da árvore, porém já não é o início da árvore, já é uma parte mais avançada da árvore, né? Porque é o início da árvore, é a raiz, e depois você tem os galhos, né? Que já vão mais a fundo, já são a parte mais elevada da árvore, que estão sobre o tronco e por último as folhas. Então a árvore, ela tem tudo a ver com as tags. Então perceba que, comparando uma árvore, a nossa árvore de tags, a gente teria a raiz como a tag HTML, a gente teria o tronco com a tag body, e as folhas, os galhos e as folhas seriam as tags que porventura estariam aqui dentro, né? E como na vida real, uma árvore muda os seus galhos de acordo com a sua raça, e no HTML a gente tem a mesma coisa, dependendo do tipo de árvore, dependendo do tipo de arquivo HTML, a gente vai ter diferentes tags aqui dentro. Mas uma coisa é certeza, raiz e tronco, essa árvore sempre terá. Ok, pessoal? Então tudo isso é para mostrar para vocês a estrutura, o padrão que você tem em uma página HTML. E tudo isso é graças aos elementos DOM, ok? Tudo isso são elementos DOM, certo? Então imagine, a gente até aqui, a gente viu o poder que o JavaScript tem, e nós vamos ver muito mais. O JavaScript, a gente viu a base dele, a gente viu separadamente, isoladamente, várias, não todas, mas várias funções e atributos do JavaScript. Agora imagine você conseguir juntar tudo isso para trabalhar em uma página web, o poder que você vai ter. Agora imagine muito mais você pegar esse conteúdo que você processar com JavaScript e interagi-lo com HTML e CSS. Isso seria perfeito. E graças aos nossos elementos DOM, isso é possível, ok? Então, eu preciso mostrar para você como fazer interagir esses dois, ok? E não é uma coisa difícil, uma vez que você entender como funciona a árvore, você tem que entender que uma coisa depende da outra, uma coisa está dentro da outra. Uma vez entendido isso, é muito simples, porque quem desenvolveu isso, desenvolveu de uma forma simples, ok? Vamos para a segunda parte aqui que fala que então criação, alteração, exclusão e contudo, né, fechando, manipulação de elementos HTML. Isso é você trabalhar JavaScript com elementos DOM. Então só para fechar, vamos executar esse arquivo aqui para mim fechar com você aí essa mentalidade, ok? Vamos executar aqui, a gente tem nosso arquivo HTML simples. Quem fez o curso de HTML vai entender logo de cara. Então, olha só, eu tenho uma representação aqui no meu Firebug, pressionei F12 para abrir o Firebug. Então você percebe que eu começo do arquivo HTML, da tag HTML, desculpe. Pessoal, aqui é a melhor forma para a gente entender como funciona essa árvore de elementos. Olha só, o elemento mais interno que eu tenho é o LI, é a ULI. Olha só, é o elemento mais interno que eu tenho. Por que mais interno? Porque ele realmente está mais para dentro. Olha só. Tá. Olha só, eu tenho o HTML aqui fora e eu vou entrando, como se fosse entrando em portas de um labirinto, e eu chego na LI. Então, olha como é que funciona essa navegação. Eu estou na tag HTML, eu vou, né, eu pulo a read, né, não está dentro da read, está dentro da body. Eu pulo mais para dentro, eu vou para o L, pulo mais, vou para LI, então vou andando.
e chega a ter a LI que eu quiser. Então, pessoal, é assim que você tem que pensar quando você vai entender a árvore HTML. É da mesma forma que a gente trabalha com CSS, né? Não idêntico, parecido, né? Que você tem que colocar uma classe no elemento para você poder identificá-lo, para você poder chegar até ele e manipular ele, colocar uma fonte, colocar um fundo, ok? Então a gente precisa identificar esse elemento. E aí, pessoal, olha só, quando eu passo o mouse sobre essa LI, perceba que aqui em cima ele fica com fundo azul. Isso é o Firebug identificando para mim qual é o elemento que eu estou passando o mouse naquele momento. Agora, veja comigo, se eu passo o mouse em cima de LI, eu passo o mouse em cima de LI menu 2 e menu 3. Se eu passar o mouse sobre o L, pessoal, olha o que acontece. Eu tenho o meu arquivo quase que todo selecionado. Por quê? Porque LI, essas LIs estão dentro dessa UL. Olha só, eu fecho essa UL como se fosse uma bolsa, ok? E essas LIs estão dentro dela. Isso mostra para mim de uma forma muito clara de como funciona a árvore. Olha só, o L está contendo essas tags. Tanto que quando eu passo o mouse sobre o L, eu seleciono elas todas, tá vendo? E se eu passo o mouse só em LI, só ela é selecionada. Quer dizer que ela não tem nenhuma filha, a não ser o conteúdo do menu 3. Ok, pessoal? Agora, o L não é a mãe de todos. Ainda tem body, que é a mãe principal de L. E mais do que body, eu ainda tenho HTML, que é o documento principal. Ok. Então acho que deu para você pegar um pouco aí. Então essa seria a forma, mais ou menos, vai ser mais ou menos dessa forma, né? Da forma humana, pensando da forma humana, vai ser mais ou menos desse jeito que o JavaScript vai percorrer o nosso HTML e pegar qualquer elemento desses aqui para a gente trabalhar, ok? Qualquer elemento desses. Então, se por exemplo, o JavaScript quisesse pegar esse elemento aqui, ele teria que andar, né, pelo HTML, body, UL, até chegar na terceira LI dessa UL, ok? Então é mais ou menos assim. Mas agora você pode se perguntar, por que ele iria querer chegar até aqui? Para fazer o quê? É a resposta do que eu acabei de mostrar para você aqui nesse slide, de que o JavaScript consegue criar, alterar e excluir elementos HTML. Então, como seria isso? Então imagine aqui comigo, se a gente criasse um documento HTML comum, como foi o caso esse elemento que a gente criou, esse documento, e aí a gente tem, olha só, a palavra menu, né, aqui. Se a gente quisesse mudar com JavaScript, por exemplo, o conteúdo de menu 3 aqui no caso, para opção. Em JavaScript eu poderia fazer isso? Poderia de forma muito fácil, de uma forma muito simples. Então aí você percebe, você começa a sentir qual é o poder que o JavaScript tem. Então você consegue manipular tudo, pessoal. Você consegue colocar classes, por exemplo, aqui, olha só, classe 1. Tudo isso é possível de ser feito com JavaScript. Olha só, eu estou manipulando em tempo real, em que a página está aberta aqui no nosso documento. Ok? E com isso, eu estou manipulando aí minha página, tá? E aí você pode perguntar quais são as vantagens disso, né? Quais são as vantagens disso? O que o JavaScript fazendo isso vai trazer para mim de vantagem? Coisas como slides, coisas como caixas personalizadas, coisas, pessoal, como menus, né, mais compatíveis e com mais recursos, aqueles menuzinhos lá que a gente acaba utilizando.
realmente é uma série de coisas. Não tem nem como eu explicar tudo para você agora, né, em 10 minutos, vamos dizer. Eu vou pegar uns exemplos aqui para você ver utilizando o JavaScript, para ver o que que ele pode fazer. Para que você veja o poder que o JavaScript tem. Então vamos mostrar aqui umas páginas que eu já pré-abri. Então, por exemplo, esse aqui é um script JavaScript que você consegue pegar de acordo com dados recebidos de um banco de dados que você baixa uma vez, e aí esses dados, pessoal, eles são exibidos em uma tabela HTML, tabela simples, e você pode em tempo real, olha só, sem recarregar a página, organizar esses dados, filtrar esses dados, mostrar o número de entradas que você desejar, tudo isso, pessoal, sem dar um refresh na página, sem dar uma atualizada na página, com muita leveza, com muita beleza, né? Com muito dinamismo, tudo isso, né, feito com JavaScript. Olha só o poder que ele tem. Tem outro exemplo aqui ainda, que é um pouco mais estético, que olha só, um slide. Tudo isso aqui, ó, possível graças ao JavaScript. Fazer um slide com tanto profissionalismo e qualidade como esse aqui, sem JavaScript, em uma aplicação web, simplesmente impossível, tá? Antigamente os programadores faziam de uma forma muito, mas muito mal feita, que não tinha outra forma de fazer e que gastava muito desempenho, né? Além ainda de ser tão bonito, né, e útil, o JavaScript também aumenta muito o desempenho aí do seu site e diminui o processamento do seu servidor, tá? Tudo isso a gente vai ver aí. Então você pode ver como que é poderoso o JavaScript misturado, né, com elemento HTML aí, ok? Então a gente vai ter agora, pessoal, todo o poder de processamento do JavaScript junto, né, mesclado com HTML. Então você vai ver os resultados que nós vamos ter com isso. Eu espero que você esteja ansioso para começar, porque realmente nós vamos obter resultados muito interessantes nesse curso e mais interessantes ainda em cursos que vierem adiante, em que a gente vai estudar bibliotecas do JavaScript, que vão ter mais recursos ainda para que a gente possa estudar, ok? Então na próxima aula eu espero que você esteja preparado para que nós possamos começar a estudar, né, essa mesclagem de elementos DOM. A gente vai ver um pouco mais de elementos DOM e finalmente a gente vai mesclar, fazer exemplos práticos do HTML, né, que são os elementos DOM com o JavaScript. Então, até a próxima aula.